o Cristo, o ser da criação mais evoluído a encarnar no planeta Terra desde a sua formação. Mas seria o Cristo uma entidade única? Um fenômeno isolado no universo? Uma espécie de anomalia divina? A resposta é não. Cristos são governadores planetários, seres de imenso poder, mas também de enormes responsabilidades. E em um universo infinito, onde Deus não para de criar, seu número também deve ser infinito. Cristos são espíritos de altíssimo grau evolutivo, mas começaram sua trajetória como eu ou você, simples e ignorantes. Sim, é difícil imaginar que seres bilhões de anos à nossa frente já passaram pelos reinos mineral, vegetal e animal, já foram, sim, seres físicos como nós, humanos. Também já erraram por ignorância, em vidas passadas perdidas em tempos imemoriais. Mas como nós, sempre evoluindo, sempre aprendendo neste e em outros universos. Indo do átomo ao arcanjo, até chegar a Cristo, a centelha divina em contato direto com Deus. Cristos cuidam de mundos, criam e conduzem planetas e seus habitantes em seus processos de evolução. Alguns espíritos crísticos, como o nosso governador planetário Jesus, são responsáveis não por um, mas por vários planetas. Neste caso, um mundo em Sírius muito evoluído. A nossa Terra, de provas e expiações, a caminho da regeneração. Capela, já um mundo em regeneração. Quiron, um mundo muito primitivo, semelhante à nossa Terra pré-histórica. E ainda um mundo em formação, basicamente uma bola de fogo no espaço. Isso ao que se sabe. Nem todo Cristo reencarna nos planetas que administra. Pelo contrário, esse é um fenômeno raro. Na Terra, isso foi necessário por conta das mentiras e engodos da elite trevosa conduzida por Javé, que se passou por Deus, levando este mundo por caminhos errados. Javé contaminou a humanidade com a ideia de um Deus vingativo e colérico. Jesus veio pessoalmente corrigir isso. Somente a presença física do Cristo poderia nos recolocar nos rumos designados pelo Criador Supremo. Para reencarnar em um corpo físico, um ser crístico, que possui um corpo átmico, o mais evoluído dos 7 corpos astrais, precisa realizar uma espécie de regressão, desdobrar-se através de seus corpos astrais até alcançar um corpo físico como o nosso. Imagine colocar um oceano inteiro dentro de um copo d'água. É uma missão que exige extremo sacrifício e profunda abnegação por parte dessas criaturas perfeitas, pois corpos físicos são algo que deixaram para trás há bilhões de anos.
Alguns médiuns afirmam que Jesus precisou se preparar por mais de 1000 anos para encarnar na Terra. Um ato de amor tão profundo que para nós é difícil até compreender. Cristos são centelhas divinas de extrema evolução, mas que também continuam evoluindo. Não existe uma hierarquia entre os Cristos, ao menos não como a conhecemos. Não existe um líder. Existem Cristos mais ou menos experientes e todos se auxiliam mutuamente. Sim, todos os Cristos do universo estão interligados. Comunicam-se, ajudam-se, entre si e com Deus, diretamente. É como uma rede matricial, conectando todos os Cristos e Deus em uma mesma rede astral de comunicação instantânea, onde os mais experientes auxiliam aqueles que assumiram agora essa função tão grandiosa. Todos os corpos celestes, sem exceção, são habitados em suas várias dimensões. Inclusive as estrelas, como o nosso Sol, que são habitadas por espíritos de extrema elevação, os chamados espíritos pré-crísticos. Você imaginava algo assim? Espíritos ultra-evoluídos sendo preparados em todas as estrelas do universo para se tornarem novos Cristos? Pense nisso da próxima vez que olhar para o Sol. Este vídeo é uma interpretação visual de informações trazidas pela médium Louise Castanhedo, em seu canal Bastidores da Transição Planetária, aqui no YouTube. O link está na descrição. E se você quiser e puder colaborar para manter este portal aberto, pode doar qualquer valor via Pix, usando o QR Code que está na tela. Obrigado por assistir.